Se você começar a praticar o que eu vou te dizer nesse vídeo, a forma como você se enxerga diante dos outros nunca mais vai ser a mesma. Sabe por que você trava na hora de falar o que sente, de se posicionar, de aparecer, de mostrar o que faz? Sabe por que você inventa desculpas, se esconde, posterga, diminui seus sonhos e se convence de que não é o momento ainda? Não é só timidez, não é só vergonha. Tem algo muito mais profundo acontecendo aí dentro. Você não tem medo de falhar. Você tem medo de ser visto como realmente é. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 3 verdades sobre esse medo de ser visto que podem virar uma chave muito importante na sua vida, e a terceira delas pode mudar completamente a forma como você se relaciona com você e com o mundo. Antes de continuar, já faz uma coisa. Escreve aqui nos comentários: eu escolho ser quem eu sou. Isso não é só um comentário solto, é uma decisão silenciosa que você assume com você mesmo. Se essa frase mexe com você de alguma forma, se inscreve no Transforma Mente, porque aqui a intenção não é te ensinar a fingir confiança, mas te ajudar a construir uma relação mais verdadeira com a sua própria essência. Agora, respira fundo e olha para a sua vida com honestidade. Quantas vezes você deixou de falar algo que precisava ser dito com medo do que iam pensar? Quantas vezes você deixou de mostrar seu trabalho, seu talento, sua opinião, com medo de crítica, de julgamento, de rejeição? Quantas vezes você já sentiu que estava se encolhendo para caber em lugares que não foram feitos para a sua medida? Por fora, você até parece tranquilo, na sua, discreto. Por dentro, existe uma voz dizendo: eu queria ser mais eu, mas tenho medo do que vão fazer com isso. O que ninguém te contou é que uma parte sua acredita que ser totalmente você é perigoso. Em algum momento da sua história, ser espontâneo, intenso, sensível, criativo, emotivo, verdadeiro, trouxe algum tipo de dor. Talvez você tenha sido ridicularizado quando expressou algo. Talvez tenha se sentido rejeitado quando mostrou uma vulnerabilidade. Talvez tenha aprendido que sentir demais incomoda, falar demais atrapalha, brilhar demais chama a atenção errada. E aí, aos poucos, você foi construindo uma lógica silenciosa. Se eu me mostrar menos, eu sofro menos. Isso vira um tipo de armadura invisível. Você passa a controlar o que mostra, o que diz, como age, como se comporta, tudo para não ser demais para ninguém. O problema é que, na tentativa de se proteger da dor, você começou a se proteger também da vida. Porque a mesma barreira que te impede de ser criticado é a barreira que te impede de ser visto de verdade. A mesma armadura que te defende da rejeição te impede de ser amado por quem você é. A mesma máscara que te protege do julgamento te afasta de conexões autênticas. E no fundo, você sente isso. Sente um vazio estranho, uma sensação de estar presente, mas nunca inteiro. Como se vivesse o tempo todo representando um personagem, aceitável, moderado, encaixado, e depois ficasse sozinho com a pergunta: será que alguém me conhece de verdade? A primeira verdade que você precisa encarar é essa. O que você chama de medo de exposição, muitas vezes, é medo de ser visto com suas imperfeições. Não é só medo de aparecer, é medo de aparecer sem controle, sem roteiro perfeito, sem filtro, sem edição. Você tem medo de alguém enxergar aquilo que você mesmo julga em você. A sua maior crítica não está nos outros, está dentro da sua cabeça. Você tem medo de que os outros confirmem aquilo que você já pensa sobre si, que digam que você é pouco, exagerado, estranho, sensível demais, fraco demais, atrasado demais. Então, para não correr esse risco, você se adianta e se esconde. A segunda verdade é mais incômoda. Uma parte sua se acostumou a se sentir menor. Tem um lugarzinho interno que virou familiar, aquele lugar de se colocar por último, de não chamar atenção, de não se impor, de não ocupar espaço. É desconfortável, mas conhecido. É doloroso, mas previsível.
Sair desse lugar dá medo, porque te coloca em um território novo, o de se permitir ser visto. E ser visto implica responsabilidade, implica escolhas, implica dizer: isso é o que eu penso, isso é o que eu faço, isso é o que eu sinto. Implica correr o risco de alguém não gostar, discordar, criticar. Só que tem um detalhe que ninguém te contou. O preço de não ser visto por ninguém é muito maior do que o preço de ser rejeitado por alguns. Porque quando você se esconde de todos, inclusive de você, a rejeição vem de dentro. Você se rejeita em silêncio. E esse é um dos tipos de dor mais profundos que existem. A terceira verdade é a que mais mexe. O mundo não está esperando a sua versão perfeita, está esperando a sua versão presente. Você acha que só pode ser visto quando estiver pronto, curado, confiante, resolvido. E enquanto espera esse dia que nunca chega, você deixa passar oportunidades, relações, encontros, experiências, chamadas internas da alma. Você se conta a história de que, quando eu estiver melhor eu apareço, quando eu estiver mais preparado eu falo, quando eu me sentir seguro eu me mostro. Mas segurança verdadeira não vem antes de você se mostrar, ela vem depois. Ela é construída no movimento. Você não vai acordar um dia magicamente confiante. Confiança é consequência do ato de se mostrar, mesmo com medo. O que eu quero te propor é um movimento diferente, que não é radical, nem romântico, nem uma transformação mágica de um dia para o outro. É um movimento real, começar a se mostrar um pouco mais a cada dia. Não é se expor de forma que te violente, mas sair devagar do esconderijo. Dizer o que você pensa em uma conversa onde você normalmente se calaria. Postar algo que representa você, mesmo com medo de não gostar do resultado perfeito. Falar de um sentimento com alguém em quem confia, mesmo achando que vão te achar dramático. Pequenos movimentos de verdade vão treinando a sua mente a entender que ser visto não é tão perigoso quanto parecia. Talvez você pergunte: mas e se não gostarem de mim? A resposta é simples e dura ao mesmo tempo. Alguns não vão gostar. E tudo bem. A questão não é ser amado por todos, é parar de se abandonar para ser tolerado por alguns. Quanto mais você molda quem é para caber, mais você se afasta de quem realmente precisa te encontrar. Pessoas que combinam com a sua verdade não conseguem se aproximar de você se você está escondido atrás de uma versão fabricada. Quem gosta de você, pelo personagem, nunca vai conhecer a sua alma. E no fundo você sabe quando está sendo escolhido pela sua verdade ou pela sua performance. O que eu vou te dizer agora pode mudar muita coisa dentro de você. Não é o olhar do outro que te machuca mais, é o olhar que você tem sobre si mesmo. O mundo pode te julgar, te criticar, te rejeitar, mas nada disso tem tanto poder quanto aquilo que você repete silenciosamente para você. Se você decidir, a partir de hoje, ser um pouco mais gentil com suas falhas, um pouco mais compreensivo com a sua história, um pouco mais honesto com seus sentimentos, algo começa a desafrouxar dentro de você. O medo de ser visto vai diminuindo na medida em que você aprende a se ver com menos violência. Quando você se aceita, a rejeição externa perde parte da força. Ainda dói, mas não te destrói. Se esse vídeo falou com alguma parte sua, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho ser visto como eu sou. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso de caminhar em direção à sua verdade, mesmo tremendo por dentro. Curte esse vídeo, se inscreve no Transforma Mente e compartilha com alguém que vive se escondendo, mas que você sabe que carrega uma luz gigante aí dentro. Você não precisa ser perfeito para aparecer, você só precisa estar disposto a ser verdadeiro. O mundo não precisa da sua versão impecável, precisa da sua versão real. E é a partir da sua verdade que a sua vida, aos poucos, começa a se transformar.